Em algum lugar na gélida selva canadense, em uma seção de floresta gelada altamente segura e cercada, a Força-Tarefa Alfa Beta Ômega da Fundação SCP estava presa em uma situação de vida ou morte às margens de um horrendo lago cheio de sangue humano. A equipe estava acostumada com criaturas de outros mundos, às vezes saindo do lago, mas eles nunca haviam visto uma incursão dessa escala. Criaturas de todas as formas e tamanhos estavam saindo do horrível líquido vermelho e as armas da Fundação eram inúteis. Uma esfera metálica negra flutuante matou 3 membros da Força-Tarefa Móvel com uma explosão radioativa. Outros 2 foram capturados por uma criatura semelhante a um morcego gigante. Os outros membros da equipe não puderam salvá-lo, pois estavam ocupados combatendo uma enorme criatura semelhante a um urso que disparava espinhos venenosos das costas. Outros ainda foram arrastados para o lago de sangue por um par massivo de garras de caranguejo. O líder da Força-Tarefa Móvel sabia exatamente o que tinha que fazer agora: chamar a mais nova arma secreta da Fundação. Após ele fazer a chamada, em instantes, a arma secreta pulou a cerca da área 354 e pousou perto do Lago Vermelho. Ele estava usando um macacão amarelo, botas vermelhas e tinha uma cabeça careca magnífica. Era o Saitama. Antes apenas um herói por diversão, agora um herói contratado pela Fundação SCP. Saitama começou a trabalhar imediatamente. Uma criatura rosnando, uma mistura entre lobo e dinossauro, se aproximou dele, gotejando líquido vermelho após sair da piscina vermelha. A criatura rugiu, mas Saitama não se abalou e voltou para a piscina. Uau! Voou para a piscina. Em seguida, ele se voltou para a orbe assassina, que disparou um feixe contra ele. Ele quase conseguiu desviar antes de socar a orbe com tanta força que ela explodiu. Ele socou o monstro urso antes que disparasse mais espinhos venenosos. O monstro voador tentou atacar Saitama, mas quando se abaixou para agarrá-lo, ele revidou, socando sua asa. A criatura girou fora de controle e bateu na cerca eletrificada, morrendo instantaneamente. As criaturas seguiram emergindo do lago, e Saitama persistia em socá-las de volta. Finalmente, ele socou as enormes garras de caranguejo, despedaçando-as em 1 milhão de pequenos pedaços. Era assim que a maioria dos dias se passava no novo trabalho de Saitama na Fundação SCP. Todas as manhãs da última semana, ele se levantava, se vestia, registrava o ponto na fundação e simplesmente ficava por lá, até que alguém tivesse uma emergência que ele pudesse resolver com seus socos. Você pode pensar que alguém que pode derrotar qualquer monstro com um único soco seria irritante ou arrogante, mas além de ser capaz de dar socos extremamente bons, Saitama era um cara bastante tranquilo, então não demorou muito para ele se tornar benquisto pela maioria do pessoal da fundação. Ele era um pouco preguiçoso às vezes, mas na opinião de todos, ele merecia isso por resolver sozinho alguns dos problemas mais persistentes da Fundação com seus socos. Ele já socou o SCP-682, SCP-96, os Homens Risonhos, o Coração das Trevas, e agora ele salvou inúmeras pessoas da ameaça potencial de um ataque de monstro do SCP-354, a Piscina Vermelha. Ele havia realmente conquistado o status de herói. No entanto, havia uma pessoa na Fundação que não gostava de Saitama. A única pessoa que, tecnicamente, sobreviveu a um confronto contra ele. O guerreiro imortal, conhecido como Abel, estava realmente cansado de ouvir o quão grande era esse tal de Saitama e quem poderia culpá-lo. No dia seguinte ao seu último renascimento no caixão, ele descobriu que seu assassino mais recente agora trabalhava com aqueles que tentavam mantê-lo preso. Abel era um guerreiro orgulhoso. Ele era inumanamente forte, rápido e habilidoso, com praticamente qualquer tipo de arma que você pudesse imaginar. Ele via cada luta como um novo e empolgante desafio e trabalhou duro para aprimorar suas habilidades de combate ao longo de sua vida impossivelmente longa. Ele amava a emoção da guerra mais do que qualquer coisa, mas Saitama era o total oposto.
Ele não possuía espírito guerreiro. O Cruzado Careca quase não colocava esforço algum em suas lutas. Ele parecia não ter prazer em lutar, e como matava todos os seus inimigos com um único soco, não havia esporte nisso. Abel não suportava a ideia de que poderia ter sido superado por uma desgraça para a arte do combate. Enquanto estivesse vivo, ele não deixaria aquilo acontecer. Saitama não sabia que Abel tramava sua derrubada. Na verdade, Saitama nem mesmo tinha certeza de quem Abel era. Eles não tiveram tempo para conversar na última vez que se encontraram, por conta de como Saitama o socou para o espaço imediatamente antes de Abel dizer sequer uma única palavra. Um dia, Saitama estava tomando uma xícara de café e relaxando após uma breve, meio estressante excursão para socar o SCP-1155, a arte de rua assassina. O SCP-1155 estava em uma parede de tijolos, então socá-lo machucou um pouco os nós dos dedos de Saitama, mas fora isso, ele estava bem. Subitamente, enquanto bebia seu café e pensava em qual videogame jogar quando chegasse em casa, ele ouviu o alarme disparar. Era a situação que todos na Fundação SCP temiam, uma violação de contenção. As pessoas corriam para as estações de batalha de emergência, as janelas eram seladas com barreiras metálicas e uma voz automatizada pedia calma a todos. "Isso parece meio estranho", disse Saitama. "Bem, acho que provavelmente preciso fazer alguma coisa." Ele mal sabia que o alarme havia disparado, porque Abel havia escapado de sua cela, e agora Abel estava indo direto para ele. Antes que Saitama saísse da sala, Abel chutou a porta e sacou suas adagas duplas de obsidiana, apontando-as para Saitama. "Aí está você, seu verme patético", rugiu Abel. "Eu exijo uma revanche." "Ah, oi, você é aquele cara do outro dia", disse Saitama. Isso deixou Abel ainda mais furioso. Como era possível que este homem ainda não tinha ideia de quem ele era? Ninguém que sobreviveu a uma luta com Abel jamais o esqueceu antes, não enquanto vivessem. Abel gritou desafiadoramente e avançou contra Saitama, brandindo suas lâminas de obsidiana. Saitama, instintivamente, se preparou para socá-lo, e antes que Abel pudesse sequer acertar um golpe, o punho de Saitama já havia feito contato com seu peito. O potente soco arremessou Abel através da parede, de volta ao corredor e, novamente, por outra parede, chegando a uma sala de testes da classe D. "Nossa, qual é a desse cara?" Saitama perguntou, rolando o ombro do seu braço de soco. Ele decidiu não se aprofundar muito no assunto, e, em vez disso, foi informar seus superiores que tudo estava resolvido e que eles poderiam desligar o alarme. Abel também despertou após regenerar-se em seu sarcófago, e desde o momento em que reviveu, estava completamente furioso. Ele sofreu mais uma humilhante derrota para o mesmo oponente insignificante. Abel lutou contra os persas em 550 a.C. Ele havia matado cavaleiros durante as cruzadas. Ele até enfrentou de igual para igual os berserkers vikings de elite. Grandes guerreiros do passado o derrotaram, mas nunca tão rápido. Como era possível que um Zé Ninguém como Saitama conseguisse matá-lo com um único soco todas as vezes? Certamente, seria impossível o mesmo acontecer 3 vezes seguidas. Ninguém, nem mesmo o Abel, era tão forte assim. Enquanto isso, Saitama começava a se perguntar quem era esse estranho com todas as tatuagens e por que ele parecia tão irritado com Saitama especificamente. Então, ele perguntou pela fundação e descobriu o básico, que seu nome era Abel, que ele era um guerreiro imortal que podia invocar armas do nada e tinha uma sede de sangue insaciável que o fazia entrar em um estado de fúria que só parava quando ele era morto. Saitama não precisava saber muito mais do que isso, porque ele sentia que o básico já era suficiente. Saitama pediu para ver o sarcófago de Abel, e apesar de estar além de sua autorização, o cientista responsável pelo confinamento permitiu. O cientista levou Saitama ao elevador que levava à área 25B, uma câmara de contenção de pedra sólida no final de um longo túnel. Os cientistas não viram muito mal em levar Saitama para lá. Afinal,
Saitama já havia matado Abel 2 vezes, quase instantaneamente. Então, provavelmente, não corria tanto perigo. Ah, isso parece bem legal, disse Saitama, observando o sarcófago preto através da janela do cubo reforçado e a prova de balas em que estava contido. Ele não mencionou o fato de que o tempo que levou para chegar à área 25B fez o caixão de Abel parecer meio decepcionante. Os cientistas explicaram a Saitama que Abel geralmente ficava em estase, similar à morte dentro do caixão, nem sempre reanimando de imediato. Enquanto Saitama ponderava sobre a situação de Abel, a tampa do caixão de repente se destravou e se abriu. Saiu Abel, que invocou um enorme martelo de guerra, que ele usou para esmagar a parede do cubo de contenção. O cientista gritou e começou a correr, mas Saitama manteve-se firme, com uma expressão inescrutável no rosto. Você de novo, reclamou Abel. Eu me recuso a deixar você continuar a me ridicularizar assim. Levante-se e lute como um verdadeiro guerreiro, ou morra como um covarde. Saitama não fez nenhuma dessas coisas. Ele simplesmente anunciou soco normal antes de socar Abel no rosto. Abel desmoronou no chão, seu corpo se dissolvendo em cinzas na frente de Saitama. Dentro da sala de contenção, o sarcófago se fechou sozinho. Saitama deu de ombros e saiu, caminhando rapidamente, para chegar ao elevador no final do túnel, antes que toda a área 25B fosse inundada. Abel levaria um tempo até tentar fugir de novo. Ignorando as irritantes tentativas de Abel de interferir em sua vida, Saitama seguiu trabalhando na Fundação SCP. Ele socou o SCP-035, a máscara possessiva, das mãos de um pesquisador antes que eles tivessem a chance de colocá-la. Ao levar um soco, a face da máscara imediatamente mudou de comédia para tragédia antes de se estilhaçar com a força do golpe. Em seguida, Saitama foi levado para participar de um funeral que havia sido infectado por uma instância do SCP-2852, também conhecido como Primo Johnny. Diante de dezenas de espectadores confusos, Saitama socou o Primo Johnny antes que ele pudesse ler um elogio fúnebre que alteraria mentes e transformaria o funeral em um grotesco ritual de magia de sangue. Essa missão foi particularmente constrangedora, então Saitama fez questão de pedir desculpas profusamente aos familiares enlutados antes que todos recebessem amnésicos. O trabalho de Saitama era estranho às vezes, pensou ele, enquanto relaxava após mais um dia produtivo de socos, mas não poderia descansar por muito tempo. A instalação estava sob ataque, não de uma anomalia que escapou, mas do exterior. De todas as direções, foram invadidos por abominações deformadas e carnudas e cultistas Sarkic em túnicas vermelho-sangue de pele. Acontece que essa instalação estava guardando um de seus artefatos sagrados e o culto estava ansioso para recuperá-lo. Os guardas não resistiram, pois os que não foram capturados pelos soldados mutantes acabaram transformados em mutantes pelos cultistas. A instalação entrou em bloqueio, mas não a tempo. Como as infecções que eles adoravam, os sarquistas se moviam rapidamente e eram muito difíceis de se eliminar. A instalação logo virou um caos. Aqueles que lutavam contra o culto eram brutalmente eliminados ou transformados em mutantes, servindo aos sarquistas. E no meio de todo esse caos estava Saitama. Ele sabia que poderia ser o único capaz de parar esse ataque, mas havia mais oponentes do que já enfrentou de uma vez desde que se juntou à fundação. E francamente, esses caras eram bastante nojentos. Saitama não poderia fazer isso sozinho, e só havia mais uma pessoa por perto para quem pedir ajuda. Saitama retornou à área 25B, desceu de elevador e percorreu o longo corredor até a cela de detenção de Abel. O cubo, com seu caixão, foi reparado e a área ao redor não estava mais inundada com água do mar. Saitama bateu na parede para chamar a atenção de Abel, sem saber qual seria a melhor maneira. O caixão de Abel se abriu e ele saiu, seu rosto instantaneamente se contorcendo de raiva ao ver Saitama. Ei, não tente me matar desta vez, ok? Disse Saitama. Eu preciso da sua ajuda com algo.
Eu nunca me rebaixaria tanto a ponto do Mu Choji ajudar, Aibo zombou. Saitama questionou se esse cara algum dia iria relaxar ou se ele era assim constantemente. Ele explicou calmamente a situação para Aibo, na esperança de mudar sua opinião. Como esperado, Abel não se importava se a fundação fosse destruída por um culto que adorava infecções. Então Saitama decidiu mudar um pouco suas táticas. Ajude-me a salvar a instalação desses caras sárquicos, e eu te darei uma revanche, disse Saitama. E será uma luta justa, vou levar a sério e tudo mais. Finalmente, você mostra um pingo de honra, afirmou Abel. Muito bem, temos um acordo. Ele invocou um martelo gigante novamente e arrebentou a parede. Abel e Saitama invadiram novamente a instalação, no exato momento em que os cultistas esmagavam corpos de cientistas da Fundação em um behemoth de múltiplos braços. Finalmente, um adversário à altura! O monstro mutante rugiu e atacou, mas Abel sacou uma enorme espada de 2 mãos do nada e facilmente repeliu todos os seus ataques. Enquanto isso, Saitama socava os cultistas incessantemente. Um cultista ativou um sigilo que convocou tentáculos feitos de sangue sólido, mas Saitama os socou tão forte que eles derreteram instantaneamente. Um cultista lançou um feitiço sobre si mesmo, revestindo seu corpo com uma camada protetora de textura pegajosa e semelhante a uma crosta, capaz de infectar com bactérias comedoras de carne quem a tocasse. Isso poderia, teoricamente, protegê-lo de ser socado, mas não o protegeu da espada de obsidiana de Abel, que desceu rapidamente e matou o cultista com um único golpe. Entre o arsenal de armas sobrenaturais de Abel e os punhos de fúria de Saitama, a ameaça anteriormente insuperável do culto Sarkist estava acabada. Os sobreviventes do épico ataque recuaram, deixando para trás o artefato que vieram roubar. Ao fim da luta, os 2 guerreiros observaram a carnificina ao seu redor. Ah, isso vai dar muito trabalho para limpar, disse Saitama. Que bom que não é o meu trabalho. Ele estava prestes a agradecer Abel por ajudá-lo, mas antes que pudesse, o guerreiro imortal desembainhou uma espada curta e a apontou para Saitama. Eu lhe ajudei, disse Abel. Agora você deve cumprir a sua parte do acordo. Saitama suspirou, pegou a adaga e se posicionou para lutar. Ele raciocinou que, como Abel o ajudou, poderia ao menos tentar e dar-lhe uma chance. Abel soltou um grito de batalha e pegou sua própria espada. Saitama desviou do golpe facilmente. Ele pretendia desviar do golpe, mas, por puro reflexo, ele bloqueou com a mão oposta e desferiu um gancho de direita no rosto de Abel. A cabeça de Abel explodiu instantaneamente por conta do contato. Saitama deu de ombros e decidiu que o dia havia acabado.